tudo bem? Eu não sei se todo mundo sabe, eu também não sei nem se eu falei sobre isso no decorrer do ano passado, mas uma das minhas metas de 2016 foi ler a Bíblia. E assim, eu me propus a ler a Bíblia, exatamente isso, porque eu acho que a Bíblia é um livro muito extenso, muito denso e com muita interpretação, muita história, muito estudo. Se eu for parar para estudar a Bíblia, eu vou levar a vida inteira. Eu acho que eu também nunca vou conseguir estudar ela por completo e, tipo, sei lá, sempre vai ter uma coisa nova. Mas eu sempre tive a vontade de ler a Bíblia. Ler, como você lê um livro. Sem me preocupar se eu vou estar estudando. Assim, eu me propus a ler a Bíblia. Óbvio, com atenção, com carinho, com cuidado, mas não estudá-la, de parar em cada versículo e comparar e pegar outro livro, não, em ler a Bíblia. Bom, como que eu fiz isso? Eu postei que eu tinha lido a Bíblia e me perguntaram, nossa, como que você conseguiu ler a Bíblia? Como é que você fez para ler a Bíblia? E é o seguinte, eu achei na internet um plano de leitura bíblica. Tem alguns perfis no Instagram que eu sigo, de pessoas cristãs, de igrejas e tal, e tem um perfil que eu sigo que fala um pouco sobre leitura bíblica e tal. E aí eu joguei também na internet, no Google, plano de leitura bíblica e tal, e isso foi me estimulando. O que eu fiz? Eu imprimi um plano que eu tirei da internet mesmo, colei no caderno e fui seguindo esse plano de leitura. O que eu fiz? A Bíblia, gente, como eu já falei, ela é um livro muito denso, muito pesado. Não é um livro fácil de você ler. Tanto pela história mesmo em si, que é uma história pesada, quanto pela linguagem da Bíblia, pelas interpretações, pelas histórias em si. Existem histórias, eu não, assim, gente, vou falar bem a real aqui mesmo. Existem histórias muito complexas de você ler, que se repetem, muitas coisas que se repetem, muitos trechos, muitas informações, muitos detalhes, muitos nomes que se repetem, que se enroscam. Então, não é uma leitura, não é uma historinha de romance, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, que eu acho que é mais fácil. Então, ela já traz uma história que você é mais gostoso de ler, e aí depois você volta pro Antigo Testamento, que tem toda aquela coisa mais pesada, aquela coisa histórica mais densa, né? Então, eu coloquei aqui, ó, no meu caderno, esse é o plano de leitura. Então, aqui estão cada livro da Bíblia e os versículos. Aqui, ele propõe que você leia cerca de 3 capítulos por dia. Então, geralmente, tem dia aqui que são 4, tem dia que são 5, mas ele resume tudo isso aqui em um ano. Em um ano você vai ter completado toda essa leitura. E assim, gente, como eu já falei, não é fácil. Como é que eu vou falar pra vocês? Muitas vezes eu pensei em desistir, sim, mas eu segui firme. Outras vezes eu não conseguia cumprir aquele dia, eu já deixei sim coisas atrasar, eu já deixei vários capítulos aqui atrasados, mas depois eu ia tipo, dando conta deles. O que eu fiz? Eu comecei a separar um tempo do dia, mais ou menos assim, pra ler, eu lia. Mas depois eu comecei a perceber que tava, assim, eu não tava conseguindo dar muita conta. O que eu fiz? Eu praticamente, toda a Bíblia eu li pelo celular. Eu tenho o aplicativo da Bíblia pelo celular. Eu acabei lendo por ele. Porque às vezes era mais fácil, às vezes eu não tava em casa, às vezes eu tava, sei lá, no meu intervalo na escola, e eu pegava e lia, ou mesmo em casa, não precisava parar, pegar a Bíblia, abrir, já pega ali no celular, já vai ler rapidinho, né? Mas também usei a Bíblia, usei o livro em si para ler e tal. E assim, eu fui seguindo os dias que eu não conseguia cumprir, depois eu ia lendo a mais, né? Chegou uma época também de eu nem me preocupar, tipo, hoje eu tenho que ler 1 Crônicas de 8 a 10, por exemplo. Eu não me preocupava com isso, eu ia lendo. Aí eu vinha aqui e via. O que eu fiz também? Eu coloquei num caderno a data, todos os dias,
e fui colocando do lado o livro que eu tinha que ler. Porque nesse planinho aqui, ele tem só... Tipo, ele não... Ele tem aqui, ó, como janeiro, começando por Gênesis. Eu não comecei em janeiro, eu comecei aqui, ó. Eu comecei por aqui, ó. Eu comecei como se fosse em outubro, no meio de outubro. Então, eu não tava seguindo, né? Dia 1, dia tal, dia tal. Então, eu fiz de novo. Eu fiz um caderno. Aí, eu coloquei dia 1º de janeiro. Comecei daqui até aqui. Então, eu não me preocupei muito com, tipo, hoje eu tenho que ler tal. Eu lia, aí eu ia no meu caderninho e via, hoje eu tinha que ter lido até tal. Li, legal, passei, bacana, né? Tipo, dei uma passadinha. Faltou, putz, vamos tentar amanhã ler um pouco mais pra tentar chegar. E outra coisa que me ajudou muito a conseguir completar esse plano de leitura foi o aplicativo da Bíblia do celular, porque ele tem a Bíblia falada. E isso, gente, fez, assim, muito sentido pra mim. Às vezes, assim, eu pensava assim, meu Deus, como eu tô sendo preguiçosa, eu não tô lendo a Bíblia, eu tô ouvindo, né, que preguiçosa. Mas eu falei, não, por que preguiçosa? De uma forma ou de outra, eu estou internalizando aquela palavra, eu estou escutando aquela palavra. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, naquele dia eu não tinha conseguido ler nada, foi um dia muito corrido. A Bíblia era minha companheira no carro. Então, eu ligava o aplicativo no celular, eu pareava no carro com o Bluetooth do carro, e eu ia trabalhar, eu voltava do trabalho, quando eu tinha que sair, eu ligava o aplicativo da Bíblia e ia escutando. Então, assim, alguns livros da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, Levítico, Números, Deuteronômio, que são, pra mim, são mais densos, assim, eu escutei. Foi muito mais gostoso, porque você consegue ir imaginando a história, as histórias dos profetas, dos reis, também é bem gostoso de você ouvir. Então, grande parte também, principalmente do Antigo Testamento, eu escutei. E aí eu consegui escutar muito mais do que ler só 3 capítulos, por exemplo, que era o que pedia. Às vezes eu lia um livro inteiro, eu escutava, né, pelo aplicativo. E, gente, às vezes tinha... Por exemplo, quando chegou em Jó, eu gosto muito da história de Jó, mas eu nunca cheguei a ler completinha. Eu cheguei na história de Jó ouvindo. E aí eu queria ouvir, então parecia aquelas novelas, sabe? Que você escutava pelo rádio. Então eu queria escutar, eu queria ver o que ia acontecer. Então foi muito gostoso. Então eu não deixei de ler a palavra, né? E eu tava internalizando aquilo. Então, assim, isso foi muito bom pra mim. Porque sim, eu pensei em desistir, por conta do tempo, por conta do estilo de leitura. Mas, gente, eu coloquei na minha cabeça, eu vou terminar 2016 com a leitura da Bíblia inteira. E terminei, consegui terminar. Tá aqui, ó, tudo completo. E foi muito bom. E eu pensei que eu fosse me dar por satisfeita no final do ano, mas não. Eu me coloquei agora, em 2017... Eu quero estudar a Bíblia, eu quero interpretar um pouco mais, eu quero me aprofundar. E como que eu vou fazer isso? Eu não vou ler o ano inteiro, a Bíblia inteira, não vou. Eu vou fazer alguns estudos aleatórios sobre alguns livros da Bíblia e vou fazendo, sem me pressionar, sem ter que todo dia ler uma coisa, porque eu acho que isso também deixa a gente mais ansioso, tipo, todo dia eu tenho que ler, todo dia, essa pressão, sabe? Foi uma pressão meio que o ano passado pra eu conseguir completar isso. E às vezes você lê mais pela pressão do que pelo prazer de estar lendo, né? E eu não quero isso, eu quero, né, interpretar, eu quero ter gosto de ler, né? E foi uma leitura gostosa, apesar de todos as dificuldades de se ler uma Bíblia. Mas agora eu quero me aprofundar nela, eu quero estudar algumas coisas. Como que eu vou fazer isso? Procurei de novo na internet alguns planos de leitura, mas os planos de leitura são mesmo para a Bíblia inteira, né? O que mais tem é plano anual de leitura, então fica complicado de você realmente ter uma coisa direcionada a um livro. O que eu achei, eu achei não, né? Eu já conhecia, mas eu falei, putz, o que eu vou fazer esse ano? O próprio aplicativo da Bíblia que eu uso, ele tem estudos e planos bíblicos de diversos temas, casamento, amor, fé, oração, novo convertido, tem muita coisa. E eu já fiz alguns, e é muito legal. Então, eu decidi que esse ano eu vou seguir os planos do aplicativo. Por quê?
Por exemplo, eu comecei com planos de oração, que te falam da importância da oração, como ter mais intimidade com Deus pra orar, como orar, toda essa parte, assim, né? E aí eles te dão como se fossem devocionais, como se fossem estudos rápidos, às vezes de uma semana, às vezes de um mês. E aí eu pretendo fazer esses estudos. Então eu vou pegar esses planos do aplicativo e vou estudando por eles, entendeu? Eu vou me aprofundando por eles pelos temas que ele dá, né? Então eu comecei com oração, eu já fiz há muito tempo sobre casamento, mas quero fazer de novo, sobre filhos. Então eu vou pegando esses temas e vou me aprofundando nesse estudo. Então eu acho que vai ser uma boa maneira de eu me aprofundar por conta própria nesses estudos da Bíblia. Eu acho que vai ser bem bacana, tá bom? Então é isso, foi assim que eu consegui ler a Bíblia em um ano. Não foi fácil, mas foi uma vitória muito gostosa que eu me sinto orgulhosa hoje por falar que eu já li a Bíblia inteira. Muito legal. Se você tem essa meta, se você também gostaria, não desista. Use diversos artifícios, mas não deixe de ler. Ela nos engrandece e nos enriquece demais, tá bom? Então é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.